3 horas. O meu relógio está marcando 3 horas. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar a nossa live, né? Hoje nós vamos falar com o tema, né? Nós vamos falar sobre o tema a mulher que não devemos ser, né? Nós vamos falar aqui sobre algumas características, né? Que a gente, como mulher cristã, a gente deve evitar, né? Ser, para que a gente possa procurar a ser justamente a mulher que devemos ser, né? E para começar, nós vamos começar lendo lá em Provérbios, capítulo 21. Depois eu vou colocar as referências aqui embaixo, os versículos, tá? Que a gente for lendo aqui. Depois eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, não precisa ficar preocupado não. Só se você quiser mesmo, tiver à vontade aí para pegar a sua Bíblia, fique à vontade também, tá? Mas nós vamos começar então, indo lá para Provérbios 21, versículo 9. Nós vamos ler 3 versículos aqui em Provérbios, tá? Só para a gente contextualizar aqui sobre o que a gente vai falar, tá bom? Então, para começar, nós vamos lá em Provérbios 21, verso 9, que diz assim: é melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Então, observe aqui, é melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Murmuradora e briguenta. Nesse mesmo capítulo 21, lá no verso 19, diz assim: melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Então, nesse versículo aqui também, no mesmo capítulo, fala de igual modo, né? É melhor ficar num deserto, é melhor ficar sozinho do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Então, lá no verso 9 fala murmuradora e briguenta, e no verso 19 fala amargurada e briguenta. Mas a gente indo um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 25, de Provérbios, lá no verso 24, diz assim também, ó: é melhor viver solitário num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Você vê aqui que nesses 3 versículos, você percebe que o autor diz aqui, né, que é melhor ficar sozinho do que ficar numa casa, né, ou numa mansão, em algum lugar que esteja com uma mulher briguenta, né? Aqui é briguenta. Nos outros 2 versículos nós falamos amargurada, briguenta e briguenta e murmuradora, tá? Vamos ajeitar então aqui a câmera. Aqui não tá parecendo que tá torto, não. Beleza, então prosseguindo. E o que nós vamos falar hoje é justamente dessas características, tá? Da murmuração, né? Da característica, né, de ser rixosa, né? Que aí tá envolvido com briga, tá? E de ser amargurada, tá? E a primeira característica que nós vamos falar hoje é sobre a mulher murmuradora. A mulher murmuradora. O que é ser murmuradora? É aquela mulher que é aquela mulher que é maledicente. Tudo ela fala mal. Tudo e todos, né? Ela costuma falar mal dos outros, botar defeito nos outros, falar mal, né, mesmo dos outros, e também de coisas e situações. Então, é aquela mulher que ela não aguenta se calar diante de algo que ela viu que a incomoda, então ela abre a boca para falar mal,
Ela não consegue se calar e ela também não consegue abrir a boca para elogiar. O negócio dela é maledicência, né? A murmuração tem a ver com maledicência. A pessoa abre a boca para falar mal dos outros ou de coisas ou de pessoas ou de situação, né? Então, sempre está ali murmurando, falando mal. São palavras negativas, né? Não consegue falar, elogiar, né? E não consegue se calar, não consegue se conter. Então, essa é a mulher murmuradora, que fala maledicência, que deprecia os outros, né? Então, essa é a murmuradora. A segunda característica que nós vamos comentar aqui é sobre ser rixosa, né? Nos versículos nós lemos aqui briguenta, mas tem algumas versões que falam, né, da mulher rixosa, né? E o que tem a ver, né? O que é rixosa, né? Vem de rixa. E o que é rixa? É briga, é disputa. Então, como seria essa mulher rixosa? É uma mulher que não aguenta ficar sem brigar, sem disputar, né? Ela quer ser a melhor, ela quer ser melhor que os outros e ela não aguenta. É aquele tipo de pessoa que assim, né? Você entra com boi, eu entro com uma boiada, né? Mas essa briga aqui não termina porque ela quer brigar, né? Ela gosta disso, ela quer uma confusão, né? Então essa é a mulher rixosa. E nesse assunto de mulher rixosa, mulher briguenta, mulher que disputa, nós temos alguns exemplos, né, para comentar dentro da Bíblia, né, que são mulheres que podemos citar aqui como exemplo, que são mulheres rixosas, né, talvez tenha até mais características nessas mulheres, porque são mulheres más, né, mas você consegue entender aqui que elas são mulheres que gostam de disputa, de brigar, que não aceitam não como resposta, né, mulheres que querem o que elas querem e pronto, né? Tem que acontecer o que ela quer, né? E um dos exemplos, né? Nós temos aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo que nós vamos falar é Jezabel. A história de Jezabel você encontra lá em 1 Reis, capítulo 21, né? Aquela passagem em que ela vê o marido dela, Acabe, né? O rei Acabe, triste porque Nabote negou entregar a vinha, que era herança, né, que ele tinha recebido dos seus pais. Então, ele recusou dar a vinha dele para o rei. E aí, Jezabel interfere nessa situação, porque ela não aceita perder e ela não esperou que o marido dela tomasse uma atitude, né? Ela tomou a frente e falou quem, né? Ela pensou, né? Certamente ela pensou, quem esse Nabote pensa que é? Né? Se o meu marido quer a vinha, ele vai ter a vinha e quem é ele? Então, ela foi capaz de mandar matar, né? Ela escreveu carta, selou com o selo do rei sem o rei saber, para poder conseguir aquela vinha. Essa também é uma mulher rixosa. Ela não aceita perder. O quê? Eu não vou ter o que eu quero? De jeito nenhum. E ela briga, né? E ela chegou aqui ao cúmulo. Jezabel chegou aqui ao absurdo de matar, né, Nabote para ter a vinha dele, né? Então, esse é um exemplo. Segundo exemplo, Herodias, né? Herodias foi a mulher, né, que se envolveu com o cunhado, né? O rei Herodes, né, pegou Herodias, que era esposa do seu irmão Filipe, e João Batista veio a confrontá-lo, né, dizer que aquilo não agradava a Deus, né, que ele não podia pegar a mulher do irmão dele. E Herodias tomou, né, aquela raiva para ela, né, e queria se vingar de João Batista. E ela não se vingou de qualquer maneira, não, porque a mulher briguenta é assim, ela quer vingança, né, a mulher rixosa, ela quer vingança. Só que ela não vingou de qualquer jeito, não. Ela vingou também matando, né, João Batista, né? Ela usou, né, a manipulação ali com a sua própria filha, né? Mulher rixosa, né? A mulher que faz qualquer coisa para ter o que ela quer, ela chega ao absurdo de usar os próprios filhos. Foi isso que Herodias fez. Ela usou a própria filha para dançar de maneira sensual perante o rei. E o rei ofereceu, né, a ela, né, a filha dela, que ela pudesse pedir até metade do reino que ele daria. E ela, aconselhada pela mãe, que estava cheia de ódio, o que ela fez?
ela pediu a cabeça de João Batista num prato, né? Uma história conhecida, a gente sabe, foi assim que João Batista morreu. Então, essa também é um exemplo de uma mulher briguenta, uma mulher que não aceita perder, uma mulher que vai até as últimas consequências, né? No caso dessas aqui, foram até as últimas consequências de chegar a matar, né? Para conseguir o que quer, né? Mulher rixosa, né? Perversa, má também, né? E às vezes você tá olhando aqui, nossa, esses dois exemplos, né, tão pesados de morte, né, eu posso até ser rixosa, mas não a ponto de matar alguém, né, o que é isso? Só que a Bíblia diz, né, lá em João, ó, 1 João 3,15, diz que quem odeia o seu irmão é homicida. Então aqui trazendo para nós, né, essa mulher briguenta, a mulher rixosa que é briguenta, que quer disputar, que não aceita perder, ela é essa mulher que está com ódio no coração, que está com raiva, né, que está com sentimento ruim no seu coração, de modo que ela odeia, né, às vezes a outra pessoa, né, quem é a vítima dela, né. Então, quando você odeia o seu irmão, diz lá 1 João 3,15, né, que odiar o seu irmão também é homicídio, né? Quem odeia o seu irmão é homicida. Então, vigia nisso aí. E o terceiro exemplo aqui, só para encerrar essa parte, é a esposa de Potifar. A esposa de Potifar, a gente encontra essa história lá em Gênesis 39. Só falando aqui, porque eu esqueci de falar, né? A história de Herodias, né, da morte de João Batista está em Mateus 14, tá? Você encontra essa história lá para você conferir se você quiser depois, tá bom? E lá em Gênesis 39, né, fala da história de José, quando José estava na casa de Potifar como escravo, né? E a esposa de Potifar olhou para ele, o desejando, né? E queria ele para ela. Só que ela recebeu um não de José, mas ela não aceitou esse não, né? Olha só, mulher rixosa, né? Ela não aceitou esse não. Quando ela foi desprezada, ela não aceitou esse não e ela colocou, né, convenceu o marido de que na verdade José que tinha atacado ela, né? E conseguiu colocar José na cadeia, colocou o marido dela contra José. E José foi parar na cadeia injustamente pela acusação falsa dessa mulher, né? Então, uma mulher rixosa, uma mulher que não aceita perder, que não aceita não. E ela briga por isso, ela quer, né? Ela poderia ter ignorado aquela situação, certamente José não ia contar nada, não ia falar nada, coitado, porque ele estava se sentindo, certamente, né? Estava se sentindo mal, como assim, né? A minha patroa, né? A esposa do meu patrão fazer isso comigo e achou, né? Quem sabe, né? Poderia ter ficado calada ali, não, mas ela não aceitou. Como ela foi rejeitada, ela não aceitou, porque ela gosta de uma briga, ela gosta de uma confusão, né? Ela gosta. Então, ela precisa brigar, né? Ela precisa fazer uma confusão, ela precisa prejudicar alguém, porque as coisas têm que ser do jeito dela, né? Então, por isso, para as coisas ser do jeito dela e para ela ficar por cima, como assim, quem venceu foi eu nessa briga, né? Então, ela faz maldades, né? Ela faz injustiças, né? Então, esse aí é o exemplo da esposa de Potifar. Então, terminando aqui, né, sobre ser rixosa, agora nós vamos falar da terceira característica aí, né, sobre ser amargurada, né? O que é ser amargurada? O que é ser amargurada? E aqui no ser amargurada é um assunto um pouco mais delicado, porque o que acontece? A amargura, de fato, ela existe um motivo, né? Ela existe um motivo, né? A amargura, o que é? A amargura é uma grande aflição, é uma profunda tristeza, né? Uma tristeza grande, uma angústia, um desgosto muito grande. Então, a amargura, muitas vezes, ela faz sentido, ela tem uma motivação que, de fato, a gente, né, como ser humano, a gente pensa assim, nossa, mas realmente a pessoa está sofrendo, né? E a amargura pode vir aqui, nós temos dois exemplos para falar sobre a amargura de mulheres, né, da Bíblia, e nós podemos diferenciar aí a amargura, né, por dois momentos aí, de duas formas, né? A pessoa pode estar amargurada porque aconteceu algo trágico na vida dela, como, por exemplo, perder alguém que ela ama, né? Uma mulher que perdeu alguém que ama, né? É uma situação que, de fato, dá uma tristeza profunda, né? Dá uma aflição muito grande, né? Uma angústia. Então, quando acontece a amargura,
quando você perde alguém, né? Quando acontece algo muito frustrante, muito ruim, algo realmente que, assim, de uma certa forma você tem razão de estar muito triste, então quando acontece essa amargura, né, por algo que aconteceu. Porém, a amargura também pode acontecer por conta de algo que não aconteceu, algo que você gostaria que tivesse acontecido, mas não aconteceu. E aí você fica tão triste, tão amargurado, porque você queria tanto aquela coisa e aquilo não aconteceu na sua vida. E você queria muito. Então, aqui nós temos como exemplo, né, 2 exemplos de mulheres bíblicas que aconteceu isso, né, que chegaram a sentir amargura e com razão, né, até um certo ponto, com razão, foram Ana e Noemi, né? Ana e Noemi. Vamos falar de Noemi, que o caso de Noemi é aquele caso que mais, né, é justificável, vamos dizer assim, né? Como ela não poderia estar triste? Ela perdeu o seu esposo e ela perdeu os seus 2 filhos. Como? Como não ficar triste, né? Como não ficar profundamente triste numa situação tão devastadora como essa, né? Muito difícil, muito difícil. Então é normal que a pessoa fique, de fato, muito triste, angustiada com uma situação como essa, né? E a Bíblia vai dizer que Noemi fala para não chamá-la mais de Noemi, porque agora ela deveria ser chamada de Mara, porque, né, ela estava amargurada demais, porque o Todo-Poderoso tinha voltado a mão contra ela, né? Então ela faz ali no livro de Ruth, né? A história de Noemi está ali no livro de Ruth, e ela faz assim aquela reclamação, né? Contra Deus, né? Falando que, né, Deus na verdade está contra mim, né? Olha só o que ele me fez, né? Eu saí cheia, né? Voltei vazia, agora não tenho marido, não tenho filho, estou desolada, né? Não há esperança para mim, né? Ela demonstra essa dor, né? Dizendo como que até Deus ficou contra ela, porque não é possível ter acontecido tudo aquilo com ela. E, enfim, então ela faz esse desabafo, né? Tá lá no livro de Ruth, tá? Então, o que acontece? Essa é a história de Noemi, né? Por algo que aconteceu, ela se sentiu muito amargurada. E Ana, tá lá em 1 Samuel, né? A história de Ana, quando Ana está muito aflita, muito angustiada, porque ela não tem um filho, né? E a outra esposa do seu marido tem vários filhos e ela não tem nenhum. E o marido de Ana, por amar a Ana, né? A Bíblia fala que ele amava a Ana. E ele fazia coisas para agradar Ana que não fazia para Penina, que era a outra esposa, né? Então Ana recebia um tratamento especial. Ana recebia um tratamento especial do marido. Mesmo assim, ela se entristecia profundamente e ela era amargurada. Então veja bem, quando a pessoa está amargurada porque ela não tem algo, ela acaba afastando as pessoas que estão fazendo o bem para ela, né? E acaba demonstrando, as pessoas que estão ao redor dela, acaba se sentindo desvalorizada e impotente. Veja só que na fala, né, do esposo de Ana, quando ele fala assim, eu não sou Deus para te dar um filho, né? Eu não sou Deus. Então, ele está demonstrando assim que ela está fazendo ele se sentir impotente, porque ele queria dar, quem dera ele pudesse dar, mas ele não é Deus. Então, ele não pode dar para ela um filho, né? Quem faz isso é Deus. Então, quando a pessoa está amargurada, ela faz a pessoa que mais quer o bem dela, que mais está ali junto com ela, se sentir impotente. E a outra coisa, né, faz a pessoa se sentir desvalorizada, né? O marido de Ana também diz a ela assim, não sou eu para você melhor do que 10 filhos, né? Ou seja, ele fazia de tudo por ela, né? Amava ela, fazia de tudo por ela, dava a porção dobrada por ela, né? E ela não conseguia ser grata por aquilo que estava acontecendo de bom na vida dela. Por quê? Porque ela estava focada no que ela não tinha. E isso a amargurava, né? Então, atenção aí, a amargura, o que a amargura faz com as pessoas que estão ao seu redor, né? Faz desvalorizar as pessoas que estão perto de você, faz as pessoas se sentirem impotentes.
e faz as pessoas se afastarem, né? No caso de Noemi, né, que tinha passado por aquele sofrimento, o que Noemi fez com as noras, né? Ela falou para as noras assim, ó, vocês vão embora, porque é mais amargo para mim do que para vocês, se vocês ficarem comigo, então vocês vão embora. Quando acontece alguma coisa muito ruim com a pessoa, muitas vezes a pessoa sequer quer ser consolada. Então, ela afasta as pessoas dela. Até as pessoas que querem ajudar, que estão ali para ajudar ela não quer. Ela não quer ajuda. Ela manda embora. E aí, Ruth, né, por ter um coração, né, o Senhor já sabia, já tinha um plano para elas duas, né, Penina foi embora, mas Ruth insistiu e ficou com ela. Mas, a princípio, o que Noemi, de tão amargurada que estava, fez foi: vai embora vocês também. Já perdi meu marido, já perdi meus filhos, agora vocês vão embora também, eu que eu vou ficar sozinha aqui. Né? Como se ela assim, agora é melhor que eu morra mesmo. Como se fosse, entendeu? A desolação dela, a tristeza dela era tão grande que era como se ela estivesse dizendo isso, né? Enfim. Então vamos lá, né? Então já falamos aqui, né, sobre ser murmuradora, sobre ser rixosa e sobre ser amargurada, né? Essas três características que são características que nós não queremos. Como mulheres cristãs, nós não queremos ser assim. Nós não queremos. Por quê? Porque nós queremos agradar a Deus, nós queremos ser, né, as mulheres que nós devemos ser conforme a palavra de Deus. E o que é a mulher que eu quero ser, né? O que é, né? Como assim? A mulher que eu quero ser seria o quê? Seria uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, uma mulher com um espírito manso, né? Uma mulher cheia de amor, uma mulher que transborda, uma mulher alegre, né? Enfim, então vamos lá, né? Então, como é a mulher, então, que a gente deve ser? Essa é a mulher que a gente não deve ser, né? O que nós falamos aqui é o que nós não devemos ser. Mas e a parte, né, do que nós devemos ser, né? Nós devemos ser, queremos ser aquela mulher que faz aqui, que toma atitudes para não se enquadrar aqui nessas características, que faz o contrário do que aconteceu aqui com algumas dessas mulheres, né? Ou que faz o que Ana e Noemi fizeram depois, né? Enfim, então vamos lá, né? Vamos lá, né? Para que a gente possa combater, né, essas coisas na nossa vida, para que a gente possa vencer, né, essas características aqui, não ser assim, porque a gente não quer ser assim, não é a mulher que nós devemos ser. Nós precisamos, não tem como, não tem outro jeito, nós precisamos ir aos pés do Senhor, né? Nós de nós mesmas, bem possivelmente, né, de maneira alguma nós conseguiríamos vencer essas coisas, né? Porque, de fato, muitas vezes existem os motivos para que a gente seja assim, né? Às vezes a pessoa é briguenta, mas é porque alguém provocou, né? Muitas vezes a pessoa é amargurada porque de fato existiu um motivo, né? E a pessoa às vezes é murmuradora, né? Não vou dizer que tem motivo, mas a pessoa só consegue enxergar, né, o lado ruim, talvez por uma questão de criação, as pessoas com quem conviveu, e talvez por um excesso, né, de uma vida que já vem com muito sofrimento, então a pessoa está cansada, né? Então, e vive murmurando. Mas o pior é que quanto mais a pessoa murmura, mais ela chama, né, coisas ruins, né, e afasta as pessoas, né, Então, vamos lá, vamos falar aqui, né, sobre como combater. Como eu vou combater, então, a murmuração? O que eu devo fazer para eu não murmurar? Né? O que eu devo fazer, né? A palavra de Deus fala lá em Salmo 141, eu vou ler aqui para vocês, tá? Lá em Salmo 141, verso 3 e 4, diz assim, ó: Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Não deixes meu coração inclinar-se para a maldade, para a prática de ações iníquas na companhia de malfeitores, que eu jamais participe dos seus banquetes.
Então aqui no Salmo 41, né, a palavra de Deus nos ensina a orar para que Deus coloque uma guarda na nossa boca, né? Então nós devemos orar ao Senhor, pedir ao Senhor para que Ele coloque, né, uma guarda na nossa boca, para que a gente não abra a boca, né? Se for para falar maledicência, se é para falar mal dos outros, se é para falar mal de alguma situação, de alguma coisa, então a gente fecha a boca e não fale. É melhor não falar, né? Ou abra a boca para elogiar, ou abra a boca para ser bênção, ou então fique calada, porque a Bíblia também diz que, né, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então é melhor calar. Se for para falar maledicência, se cale. Porém, ore ao Senhor, porque às vezes a gente acha assim, então eu vou me calar, só que você cala, você segurando assim. Então o que acontece? Ore a Deus para botar um guarda na sua boca, né? Porque aí você está pedindo a ajuda de Deus sozinha. Muitas vezes a gente não consegue, né? Tem hora que vem assim na nossa boca e a gente não consegue. Mas pedindo a Deus, buscando ao Senhor, o Senhor vai nos ajudar a vencer a murmuração, né? A amargura, como é que nós vamos vencer a amargura? Como nós vamos combater a amargura, né? Veja bem, nos casos de Ruth e de nos casos de Noemi e de Ana, né? Vamos falar primeiro do caso de Noemi. O que aconteceu, né, para que a história de Noemi mudasse, né? Ela poderia, de fato, insistir ali para Ruth, né? Não, Ruth, vai embora, eu quero ficar sozinha, me deixa aqui para morrer, né? Ela poderia ter insistido nisso e afundado na sua amargura. Mas Noemi não fez isso. Quando Ruth insistiu um pouquinho, que normalmente com pessoas amarguradas, né, a pessoa que está ali querendo ajudar precisa dar uma insistida, né? Mas eu quero falar para você, se você está passando por uma situação assim, não espere que a pessoa insista não, já aceita ajuda logo. Então, uma das coisas para combater a amargura, você precisa aceitar ajuda. Você precisa receber a ajuda daquelas pessoas que Deus está enviando para cuidar de você. Deus está enviando para cuidar, é Ele que está enviando essas pessoas para você. E a gente conhece a história de Ruth e Noemi, sabe como foi linda a história delas, né? O que Deus preparou para elas. Então, a primeira coisa para você combater a amargura, né? Aceite a ajuda das pessoas que Deus está enviando na sua vida. E claro, ore ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, me tira essa amargura, me tira essa tristeza. É óbvio que quem passa por luto tem, né, os estágios do luto, você precisa de um tempo, né? O que você não pode é se afundar numa amargura para sempre, né? Ficar sempre ali, aquilo prolongando demais, né, uma amargura. E aí a questão da amargura, né, não é só a tristeza, é como nós já falamos aqui. A pessoa acaba afastando as outras, ela não quer ser ajudada, né? Ela acaba desvalorizando o que o outro faz. Então esse é o problema, né? Essa questão. Então, para você combater a amargura, aceite ajuda, deixe as pessoas te ajudarem, né? Se esforce, né? Faz alguma coisa, se esforce. E também se esforce em termos de pedir a Deus, orar ao Senhor, né? A gente não estou falando que é fácil, né? Mas pedir a Deus, porque sozinho nós não conseguimos, né? Mas o Senhor nos ajuda e nos ajuda inclusive através de pessoas. Então, não recuse a ajuda das pessoas que Deus está enviando na sua vida para te ajudar, assim como Noemi aceitou a ajuda de Ruth e foi muito abençoada, né? E no caso de Ana, né, o que Ana fez? O que Ana fez? É lindo, né? A história de Ana, Samuel, é linda, né? O que Ana fez? Ana, a Bíblia fala assim, Ana se levantou, né? Ela estava amargurada, não tinha acontecido o que ela queria, que ela não tinha um filho. E o que ela fez? Ela se levantou. Ela se levantou. Então, levante-se, mulher, né? Levante-se, anime-se, né? E vá aos pés do Senhor, vai buscar o Senhor. E aí o que ela fez? Ela foi aos pés do Senhor e a palavra fala que ela fala que estava angustiada e ela fala que ela foi lá no templo orar ao Senhor para derramar a alma dela diante do Senhor. Então tudo que você está passando, tudo que você queria que você estivesse, né, vivendo e você não está, você vai colocar diante do Senhor. Você vai prostrar aos pés do Senhor e vai buscar a Ele. É Ele que é poderoso para fazer aquilo que não está acontecendo na sua vida. Então é para Ele que você vai orar. É a Ele que você vai buscar. E além disso, porque o que Ana fez, quando ela saiu dali, que ela se levantou ali depois de orar, de se derramar sua alma ao Senhor, o que aconteceu? Ela levantou alegre.
ela foi comer, ela tratou bem o esposo, ela subiu dali daquela oração, ela levantou dali daquela oração diferente. Por quê? Por quê? Porque um dos segredos também para você vencer a amargura é a fé. A fé. Tanto Noemi ali como Ruth, né? Porque Ruth também tinha ficado viúva, né? Que perderam algo, né? Que estavam amarguradas porque algo aconteceu. Tanto como Ana, né? Que estava amargurada por algo que não tinha acontecido. Em todos os casos aqui, elas tiveram fé. Elas tiveram fé que algo mudaria. E Deus fez. Então, o que acontece? Se você está passando por um momento difícil, por algo que aconteceu ou por algo que não aconteceu, vá aos pés do Senhor, busca ao Senhor, mas enxuga essas lágrimas, lava o seu rosto e se alegre, porque se você crê no Deus que você serve, se você já derramou a sua alma para Deus, já pediu a Deus o que você quer, então agora viva a sua vida alegre, receba a ajuda das pessoas e viva a sua vida, crendo que Deus vai fazer, crendo que Deus vai fazer. Mais uma coisa, né, para combater a amargura, né, que como eu falei aqui de Noemi, né, ela falou, não, vai embora mesmo e tal. Gente, a palavra fala também que quem se isola peca. Quem se isola peca. Então não se isole, né, é o aceitar ajuda, beleza? Então, nos 3 casos aqui de murmuração, de amargura, de rixa, né, de ser rixosa, tudo nós temos que buscar o Senhor. Sozinho nós não conseguimos. Mas tem esses detalhes também, né? Então, na murmuração, se esforce para calar, se esforce para elogiar, né? Na amargura, que receba a ajuda do Senhor através de pessoas que vierem te ajudar. Vai em oração ao Senhor, creia, tenha fé, tá? E agora aqui para finalizar, como nós vamos combater a rixa, né? O ser rixosa, o ser briguenta, o querer disputar com todo mundo, o querer não aceitar perder, né? Como que nós vamos combater isso, né? Como que nós vamos combater isso? Esse aqui é um negócio mais complicado, tá? Mais complicado. Mas para Deus nada é impossível. Mas assim, para quem é assim, eu imagino que quem está assistindo isso aqui está e é assim, é uma pessoa que não aguenta, né? Que quer disputa, que quer brigar, né? É uma coisa mais complicada. Mas você vence também. Mas você vence, sabe como? Você precisa do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? E aí você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar o Senhor e o Espírito Santo. E a palavra fala que quem busca ao Senhor, pede o Espírito Santo, que ele não nega. Então busque ao Senhor, né? Busque ao Senhor o Espírito Santo. Senhor, eu preciso dar os frutos, né? Do Espírito Santo. Eu preciso dar os frutos. Um desses frutos é o domínio próprio. Eu preciso ter domínio próprio. Então você vai se esforçar também, você como carne, como humano, né? O seu corpo, a sua alma ali, você vai se esforçar também. Mas no seu espírito precisa estar cheio, você precisa estar cheio do Espírito Santo, para que você possa conseguir vencer, né? Essa característica aí de mulher rixosa, briguenta, que gosta de disputar, né? Só o Espírito Santo para trabalhar isso na sua vida e te tirar isso. Porque você pode até se conter, né? Você pode até se conter, mas o seu coração tá ali remoendo, você tá com aquela raiva, com aquele ódio, né? Então isso precisa sair de você. E aí é só com o Espírito Santo de Deus. Você precisa buscar o Senhor, precisa ir aos pés do Senhor, reconhecer, né, a sua situação, como você está, e se derramar diante do Senhor, pedir perdão e buscar a Deus, pedir, Senhor, me enche com o teu Espírito Santo, eu não quero mais ser essa mulher rixosa, me ajuda, eu não quero só ficar me contendo, eu quero realmente ser transformada. Então me transforma, Senhor, me enche com o teu Espírito Santo e me faz parar de ser essa mulher rixosa. Em nome de Jesus, né? Então, é isso que você precisa fazer se você tiver com o problema aí da questão da rixosa. E aqui eu quero, para finalizar com vocês, eu quero explicar aqui uma coisa que lá em Gênesis fala, né? Quando Deus foi criar a mulher, fala que Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, né? Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. E aí, agora está começando a fazer um calor aqui, viu, gente? Vou pegar um papel aqui. Então, Deus vê o homem só, e Deus fala, né, que não é bom que o homem viva só. Né? Farei para ele uma adjuntora, né? Farei para ele uma auxiliadora. E aí, então, cria a mulher
para ajudar, né, o homem. Então, olha só, Deus fala, não é bom que o homem viva só. Porém, os versos que nós lemos aqui em Provérbios fala que é melhor viver só. Os 3 versículos que nós lemos aqui, é melhor viver só do que debaixo, né, do mesmo teto, né, que uma mulher rixosa, briguenta, amargurada, né? Então, é melhor viver só. Mas Deus fala que não é bom que o homem viva só. Então, veja bem, essa é a mulher que nós não devemos ser, né? A mulher amargurada, a mulher murmuradora e a mulher rixosa. É o tipo de mulher. Deus não nos fez para isso. Deus não nos fez para sermos assim, né? Deus nos fez para sermos essa mulher que ele falou lá em Gênesis. Farei, né, essa mulher como uma adjuntora, como uma auxiliadora, porque não é bom que o homem viva só, né? Então, quando a gente é a mulher que Deus nos criou para ser, nós somos aquela mulher que todos querem estar perto de nós, né? As pessoas não se afastam, né? Porque uma mulher amargurada, triste, uma mulher briguenta, as pessoas não querem ficar perto dela. As pessoas não querem. É melhor ficar só, é o que a palavra diz. Mas nós não fomos criadas para isso. Nós fomos criadas para ser alguém ali perto de alguém. Nós fomos criadas para ser auxiliadoras, para ser adjuntoras. E isso é bom para quem está perto de nós, quando nós somos a mulher que nós devemos ser, a mulher que Deus nos criou para ser. Amém? E, para finalizar, nós vamos ir lá em 1 Pedro 3,4, tá? Que é onde fala, olha só, que é onde fala sobre mais uma, né, das características de como devemos ser, né? A mulher que nós devemos ser, né? E lá em 1 Pedro 3,4 diz assim, pelo contrário, esteja em vosso ser interior, né? Vou ler a partir do 3, né? A partir do 3, deixa eu até ver que eu anotei aqui. 3, 4, não é a partir do 3, ó. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis, né? Mulheres belas e admiráveis, não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, né, que a sua beleza, né, que o fato de você ser admirada, seja algo que está dentro do seu interior, aqui ó, do seu interior, que não se desvanece. Toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus, né? Então, algumas versões falam espírito amável, espírito manso, espírito tranquilo, né? E quieto, e tranquilo, e cordato, né? De acordo com a versão, você vai ver aqui. Aqui tá falando espírito amável e cordato. O que a gente consegue perceber aqui que é totalmente o contrário do que uma mulher não deve ser, né? Que é o nosso tema aqui, né? Como que você vai ser amável e cordata, né? Como que você vai ser mansa, tranquila, se você é uma mulher briguenta, se você é uma mulher amargurada, né? Como você vai ser amável se você é uma mulher amargurada? Como você vai ser tranquila se você é uma mulher murmuradora, né? Então, aqui, né, o que está dizendo, né, que a nossa beleza, que aquilo que faz a mulher ser uma mulher admirável, né, é um espírito manso, tranquilo, cordato, amável, né? Por isso eu falei aqui, né, especialmente sobre a mulher rixosa, mas em todas as características, né, também. Nós precisamos do Espírito Santo, né? Nós precisamos dar frutos, né, do Espírito Santo, né? Precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós, né, para que a gente possa dar frutos, né, do Espírito Santo, que um deles é o domínio próprio. Então, precisamos ser amável. O amor também, né, é um fruto do Espírito Santo. Então, nós precisamos do Espírito Santo, né, e precisamos do nosso espírito, e precisamos ter esse espírito, né, que se o Espírito Santo estiver na gente, a gente vai ter esse espírito amável e cordato. É o Senhor, né, que nos ajuda, né, é o Senhor que nos ajuda. Nós não conseguimos sozinha, nós precisamos da ajuda dele. Nós precisamos mesmo da ajuda dele para poder sermos a mulher que ele quer, que ele nos criou para ser. Amém? Olha, já está dando aqui quase 42 minutos já de live, tá? Eu espero que essa palavra tenha abençoado aí a sua vida. Nós vamos encerrar agora, né? Deixa eu ver aqui, porque é a primeira vez que eu tô fazendo live aqui no YouTube. Deixa eu até ver se tem aqui algum comentário. Acho que nem teve, não, comentário por enquanto. Então, tudo bem, né? Tudo bem, mas
Vamos fazer então uma oração, vamos orar para a gente estar encerrando essa live, né? Para que o Senhor nos ajude, né, a sermos quem Ele quer que a gente seja. Amém? Então vamos orar, né? Vamos orar, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele para que Ele nos ajude a sermos a mulher que nós devemos ser, né? E não sermos aquilo que nós não devemos ser. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, essas mulheres que estão aqui assistindo agora, Senhor, e as que ainda vão assistir. Eu peço, Senhor, por mim e por elas, Senhor, porque nós sempre precisamos melhorar cada vez mais. E é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos melhorar para que nós possamos ser mulheres que agradam a Ti. Nós queremos ser, Senhor, as mulheres que o Senhor nos criou para ser. Nós não queremos, Senhor, murmurar. Nós não queremos ser mulheres rixosas. Nós não queremos, Senhor, ser mulheres amarguradas. Mas nos ajuda, Pai, porque nós de nós mesmas não conseguimos. Mas nós te pedimos, Senhor, a tua misericórdia, a tua bondade. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos encha com o teu Espírito Santo. Para que possamos, Senhor, frutificar, dar fruto, Senhor, de sermos cheias do Espírito Santo. Dá-nos também, Senhor, um espírito manso, amável, tranquilo. Senhor, que as pessoas não queiram ficar longe de nós, mas queiram estar perto de nós. Que nós possamos ser pessoas agradáveis, mulheres agradáveis, alegres, amáveis, mulheres que ajudam umas às outras e não que disputam uma com as outras ou mesmo com o seu marido, né? Nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos essa mulher que é a mulher que o Senhor nos criou para ser. Uma mulher que auxilia, uma mulher que ama, uma mulher que frutifica. Assim nós te pedimos, Senhor, e entregamos nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Queremos ser agradáveis a Ti, meu Pai. Nos ajuda nisso, Pai. Sozinha não conseguimos. Nós te pedimos assim. Entregamos, Senhor, essa live aqui. Entregamos esse momento que passamos contigo, meu Pai. Nas tuas mãos. Recebe, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrando então por aqui, tá? E deixa aí nos comentários, né, o que você achou da live. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. E segue lá no perfil também, né, @praticando a vida cristã. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo as referências bíblicas que a gente usou aqui. Vou deixar também as minhas redes sociais para vocês verem, tá bom? E curta aí, compartilhe, comenta, né, e se inscreva no canal, tá bom? Então, até a próxima, viu, gente? Muito obrigada quem esteve aqui, quem participou, quem assistiu até o fim, né? Mesmo que vendo depois, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação de vocês e até a próxima oportunidade, tá bom? Tchau!